falava acerca do poder das autoridades e os tempos difíceis. A autoridade de Deus é a máxima autoridade, acima de qualquer autoridade do mundo. Nós temos, para tentar ler as palavras do apóstolo em Atos capítulo 5, versículo 29, repetindo: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nos é imposto agora uma escolha. Nós devemos estar com a nossa mente tranquila, consciente do que iremos fazer. Na hora de nos colocar para escolher Deus ou os homens, nós temos que escolher Deus. As autoridades devem ser obedecidas, mas enquanto elas não desobedecem, e claro, assim diz o Senhor. A divisão ela não é boa, não convém nos dividir, porque enfraquecemos quando nós nos dividimos. Devemos estar no processo de unirmos, porque é na união que se encontra a força. Mas porém, na hora de colocar para nós escolher, nós vamos ter que saber escolher. Antes Deus do que aos homens. Na Evangelho Herald, 16 de janeiro de 1900, devem, porém, tomar cuidado para que em seus empenhos por evitar a divisão, porque nós temos que nos esforçar para evitar a divisão. Mas mesmo assim, nós temos que ter cuidado nesse empenho, tá? Para evitar as discussões, as divisões, as discórdias. Eles não devem comprometer a verdade. E nós não devemos comprometer a verdade em hipótese alguma, mesmo nos nossos esforços em lutar pela não divisão. Querendo guardar-se da divisão, não sacrifique princípios. Então, princípios não se negocia. Também não pode se sacrificar princípios por causa de qualquer que seja a coisa. Alguém faz uma lei para que todos agora sejam cumpridores daquela lei, mas aquela lei que os homens fazem, ela contraria a lei de Deus, aí você tem que fazer uma escolha. Infelizmente, o caminho largo vai ter que parar por aí. Nessas horas aí requer coragem, requer determinação. E aí, se você se coloca contra a lei de Deus, Deus vai punir. Se você se colocar contra a lei dos homens, os homens irão puni-los. Estamos aí num beco sem saída. Ou avança ou retrocede. Não tem desvio nenhum. E aqui é onde está o segredo do negócio. Somente se apegando por Cristo poderá ter aquela coragem para avançar. Em tudo que não entrares, ou que tudo que não entrasse em colisão com sua fidelidade a Deus, era respeitoso e obediente. Isso aqui era Cristo, os discípulos e o próprio Cristo. Em tudo que não entrasse em colisão com a sua fidelidade a Deus, ele era respeitoso, respeitado, tá? E obedecia para com aqueles que sobre ele tinham autoridade. Então, sobre nós é válida a autoridade dos governantes.
nós estamos sujeitos às autoridades dos governantes. Agora, como Cristo, é o que nós devemos fazer. Em tudo que não entra em contrariedade, a nossa fidelidade a Deus, nós devemos ser obedientes àqueles que têm autoridade sobre nós. Você já viu alguém rebelde? Ah, eu não sigo o homem. Mas o homem tem autoridade sim sobre o outro, desde que esteja no padrão recomendado que é a Bíblia. Mas alguns falam isso só por rebeldia. Não me submeta a homens. Só para deixar claro que existem os rebeldes no nosso meio. Se eles pensassem direitinho, eles diziam assim: eu me submeto sim àqueles que têm sobre mim autoridade. Porque os verdadeiros filhos de Deus considerarão as autoridades como constituídas por Deus e o consideram como um dever sagrado. Seja ela autoridades civis, seja ela autoridades religiosas. A gente precisa estar atento e discernir o que é uma rebeldia de uma fidelidade genuína a Deus. Aqui, quando se colidia com a fidelidade a Deus, era feita agora a escolha. Agora importa, antes, obedecer a Deus do que aos homens. Sim. O fato que ele está vendo bem claro na nossa vida de que lado do que ele está falando, né? Obedecer a autoridade, ele desobedecer aquelas que não contaram com a palavra de Deus. Por exemplo, Nabucodonosor foi enviado por Deus, era para obedecer à autoridade. E muitos se negaram. O Senhor está aqui, o Senhor vai ter saído do meio deles, né? Também no caso, por exemplo, obedecer a autoridade, uma coisa assim, pai, Deus não estava nos obedecendo a nem aos pais, por exemplo, no Senhor, por exemplo, antigamente os pais não tinha alguma coisa em vista. Aí sim a criança precisa desobedecer aos pais, né? Porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, o filho se torna uma pessoa que bebe ou fuma, porque vive o exemplo dos pais, né? Se ele desobedecer, se não seguisse aquele caminho do pai, futuramente vai ser que um golpe, por se é verdade certo, lado errado, né? E hoje nós estamos vendo a autoridade que foi dada por certos governadores, que é o FF, né? Eles não vêem hoje em caminho, porque as profecias já estão se cumprindo. Os fatos em que já está vendo isso, não vai acontecer se o governo vai proibir, o governo vai prender. Ele está vendo o que aconteceu no tempo de João, no tempo do discípulo. Hoje, claramente, já está vendo a situação, ou seja, o tempo do que já está bem, a nossa polícia está bem na porta já. Já podemos contemplar essas coisas acontecendo. De repente, os homens farão leis ruins, injustas, contrárias à lei de Deus, e será exigido que nós que professamos cristianismo, e vai de encontro a minha fé. E quando eles fizerem essas cobranças, nós temos que estar aptos para responder isso com toda a razão de nossa fé e tomar nossas posições como os apóstolos tomaram, atendendo antes a voz de Deus do que a voz dos homens. Jesus Cristo e os apóstolos eram respeitosos, obedeciam em tudo que eles mandavam, desde que não contrariasse a ordem divina. Eles tinham tão elevada a consciência das reivindicações de Deus como as reivindicações dos homens. Porém, quando a dos homens suprimia a de Deus, agora eles tomavam posição e diziam: antes a Deus.
Porque era tão alta as indicações divinas que os de governadores teriam se lhes subordinado. Então, a subordinação a Deus, até as autoridades teriam que ser subordinadas. Mas quando eles, autoridades, governantes, exigiam para eles a subordinação sem a subordinação divina, eles acabavam o respeito dele. Por quê? Porque eles iam desobedecer. Ah, mas Cristo era desobediente? Nesse caso era. Os apóstolos eram desobedientes? Nesse caso era. Não exijam do cristão genuíno uma ordem ilegal. Eles não vão cumprir. O genuíno, não é o genuíno. Muitos profetas cristãos vão obedecer mesmo ilegal. Mas para fazer isso tem que ter coragem. E coragem desses cristãos genuínos no reino do Senhor. Pastor de outra denominação falando a respeito desse claramente desses assuntos, né? Pessoas apoiando, nós saímos lá da esquerda, nós sabemos que levando para o céu, a esquerda se leva para sacanagem, porque tem que combater contra o próprio Senhor, né? E a ideologia é totalmente diferente, um pensa que é uma coisa e o outro é totalmente diferente de contar da lei de Deus. É um cordeiro vestido na roupa de um lobo, né? Enquanto para a pessoa aceitar ele, enquanto a ideia dele pensa que no momento pensa que é uma verdade no presente, mas não é. A gente tem pastores aí falando claramente de outras denominações que o cristão que apoia lá da esquerda a sua ideologia é a mesma coisa que está apoiando o próprio Satanás. Falam assim, abertamente assim na palavra mesmo, vai ter direto, Sem rodeio, né? Sem rodeio. Nós queremos ou não, nós estamos envolvidos no conflito. Então nós vamos viver como eremita, sem se envolver em nada. O princípio está aí. Quer ou não, o diabo está atacando os princípios. E queira, por que não, os verdadeiros e genuínos cristãos vão conflitar. Não existe posicionamento neutro no Numa conflito. crise. Ou você é obediente a um governo teocrático, Exatamente. ou você é obediente a um governo diabocrático. Isso. Só tem esses dois poderes. Agora, olha só, vou deixar aqui alguns conselhos para ver se nós entendemos a questão melhor. Né? O que o irmão Machado falou ali são realidades, né? Bem como o que o irmão Wagner acabou de citar. Vejam só, em Provérbios 28:12 tem muitos conselhos maravilhosos. Diz que quando os justos exultam, ganha a glória. Então, quando o justo vem a exultar, é porque algo de bom aconteceu. E eles se alegram quando uma coisa boa acontece, principalmente quando favorece os cristãos, o povo. Grande é a glória. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Ninguém quer conversa com o ímpio, porque o ímpio só trata os outros com impiedade, com maldade, fazem leis injustas, não dá alegria, causa tristeza. É por isso que o governante, quando ele é do bem e que ele sobe, que está lá no poder, é satisfatório para o cristão obedecer. Eles se alegram, eles exultam por isso.
Mas quando o ímpio sobe lá, e fazem leis injustas que exigem da gente algo que não é legal, isso faz com que eles entristeçam. Ninguém fica alegre na governância de um ímpio, de um mal. A tendência é o povo se esconder. Isso em Provérbios 28, versículo 12. No mesmo 28, versículo 28, diz que quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo. Mas quando perecem, os justos se multiplicam. É preferível que os justos se multipliquem. A gente sabe que no fim vai estar só um punhado chamado de remanescente. É porque as coisas vão estreitando, as dificuldades irão aumentando e o número vai diminuindo. Significa dizer que no fim Deus permitirá que o mal prevaleça por algum tempo. Por algum tempo. O mal nunca vai vencer o bem. Essa é a realidade. Mas Deus vai permitir que as autoridades se corrompam, que façam as leis injustas, que anule a lei de Deus, chegarei a esse ponto, que anule o sábado como sinal dele entre ele e seu povo. Vai ser um pouco tempo. As leis vão ser tão duras que se demorasse muito tempo, ninguém se salvaria. Então Deus vai permitir, vai, ok, vai permitir. Agora você diz, como a profecia vai ter que ser assim, então que seja logo. Não, você está preparado? Então diz, que vai ser assim, Senhor, primeiro me prepara. Vocês vão ter que descansar antes. Então a gente está vendo, ainda sobre essa questão dessas autoridades, eu li essa semana que um dos ministros lá mandou bloquear as contas de redes sociais e as contas financeiras também de algumas pessoas que são favoráveis ao atual governo. E aí isso vem de encontro com a questão do saia da cidade, porque a gente sabe que hoje o dinheiro físico está sumindo, né? A gente sabe que a cada dia que passa o dinheiro físico está sumindo e praticamente nos obrigando a usar os meios digitais de pagamento, e isso não é uma coisa que é por acaso. O dinheiro físico, se você tem o dinheiro guardado lá na sua casa, não tem como alguém bloquear esse dinheiro, não tem como ninguém de uma forma automática bloquear e impedir você de usar esse dinheiro. Mas a partir do momento que você não tem mais a opção física do dinheiro, você tem só a opção eletrônica, fica muito fácil de alguém bloquear. E quando se mexe no bolso, a gente sabe que aí cai o desespero. Porque por enquanto está tudo bem, muitos se regozijam quando veem aí pessoas que apoiam o atual governo sendo bloqueadas, mas isso já é uma espécie de treinamento para fazer com todo mundo. Se por acaso vier a ser estabelecido esse tipo de governo novamente, aí pode se preparar para a perseguição a todos os pequenos e grandes. É assim como está escrito. E a gente sabe que quando mexe no bolso, aí existe desespero. Mais hoje, mais amanhã, mas acontece que está escrito. Olha aqui uma coisa. A gente que procura buscar noticiários independentes, vamos dizer assim, noticiários. Porque a gente tem que ter, algo em mente, princípios. Você não pode buscar algo que é tendencioso. Né? Isso aqui está se falando, muitas das vezes pessoas do bem estão sendo perseguidas. E a gente percebe que é do bem. Enquanto o outro lado não está sendo. Ora, se alguém concorda comigo, eu vou perseguir?
é tendencioso eu querer perseguir alguém que não concorda comigo, que já é errado. E coisas absurdas estão acontecendo aqui que não é mais do falou. Contas sendo bloqueadas, pessoas sendo investigadas do nada. Sendo que uma parte é exigido isso e de outra não. Se for levar aqui alguns de vocês aqui que acompanham, assim como eu acompanho, disseram aí que Deus tem um determinado partido X. Daí. Vocês nem dizer o nome do partido, vocês alguém já deve ter visto. Deus é do partido tal. Comparando com essa política corrupta. Isso é verdade ou é mentira? No que ele falou é verdade, mas na realidade é mentira. Porque Deus não é de nenhum desses partidos aí. E olha o que diz Provérbios 29, verso 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos também são. Também são mentirosos e ímpios. Barrabás. Barrabás, ladrão, criminoso. Foi tido como malfeitor. A gente tem que defrontar, infelizmente, com esses pensamentos. Essa semana, nós encontramos uma estudante, né? Senhor Jesus, misericórdia. Eu fiquei assim, no ódio daquela mulher, sabe? Porque uma pessoa que ela não gosta de se matar. Irmã, foi quando ela me deu o código de irmã, a senhora é crente. E eu falava para Deus que crente não pode atirar, não. Peguei certo ela, tá? Peguei pesado. Aí foi que ela. Baixou, né? Aí demonstrando a posição dela pro lado, sabe que eu tô mais pobre do que da sociedade. E ela colocando como o lado mais santo e o outro mais rico. Ele tinha assim, por isso que não diz, não tem como a gente ficar calado diante de uma situação dela. E a gente querendo mostrar os princípios e ela dizendo que era mentira, que era não acredita. Como é que nós vamos ficar neutros nessa crise? Como? Por mais que você tente ficar, eu não consigo. Não consigo. Isso realmente não é um genuíno cristão, né? Meu irmão, se eu estou vendo princípio sendo pisado. O bem tido como o mal e o mal tido como o bem. Isso sendo acalentado e isso adentrando até no próprio nosso meio aqui, não consigo ficar calado. Ora, se o governador que dá atenção a essas palavras mentirosas acha que todo mundo é mentiroso e eu não sou mentiroso, eu não vou concordar com a mentira e nem com o tal governador. E principalmente se ele é um governador que já saiu e quer entrar de novo. Eclesiastes 10, versículo 2 diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Todo mundo Sem sabe comentário, que é né? esquerda.
Aí é escuro, né? O meu coração é do lado esquerdo. Mas ele se inclina para o lado direito, não vai entender direito. Agora o coração do ímpio também é do lado esquerdo, mas ele vai se inclinar para a esquerda. Então, entre a esquerda e a direita, colocando o conflito entre Cristo e Satanás, dá para mim entender quem é direita e quem é esquerda nessa história. Os bodes do lado esquerdo. Quem quiser ser bode, pode ficar à vontade. Eu quero ficar do lado direito. Tem crente, né? E falar, você vai falar de política, sabe, né? Né? Você não pode misturar Político com religião, né? mas você poder dar não, Deus é não tem como misturar. Mas não vê que tem a gente como mentiroso igual ele, não, que a gente tem que falar alguma coisa, né? Eles pensam que todo mundo é mentiroso e não é. Então, o governador que dá atenção às palavras mentirosas, eles acham que todos os seus servos são mentirosos. E aí ele vem com a mentira, ele sabe que acha que todos são mentirosos, vão acreditar na mentira deles. E nem todos acreditam, porque nem todos são. Alguns é exatamente o que está escrito aí. Defende e briga. Aí dá para entender porque a portaria veio antes, né? A salvação fica a salvação do Deus na portaria. E lá diz que no Evangelho geral traz o negócio do arrebatamento. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque primeiro tem que ser manifestado o pecado da pessoa, que faz, ou seja, está em cima do mundo. Essas pessoas que estão em cima do mundo, elas vão ter que se manifestar de um lado para o outro. Aí o nosso irmão falou, que a permissão de Deus é a permissão de Deus, mas por pouco tempo, porque sempre o mal, o bem vence o mal. Por pouco tempo, porque é permissão por Deus, porque vai ser revelado. Assim como foi revelado no céu o caráter de Satanás, e os outros anjos ver, aqui na terra também vai ser revelado o caráter de Satanás, nas pessoas que vão ser usadas por ele. Agora, se eu não despertar para esse evangelho, para querendo saber qual é o lado, eu vou continuar do lado de Satanás para a ruína, para a condenação, para a morte eterna. Então Deus permite essa portaria manter a portaria antes exatamente para isso, para que o Filho de Deus venha ser salvo através do reconhecimento da palavra de Deus, é o certo, que é o lado certo e que é o lado errado. Nós temos tudo para saber e compreender a verdade. Infelizmente, poucos não têm a mente apta para alcançar essas verdades desses dias. Porque sim. Na verdade, as pessoas confundem. Ah, mas o fulano está defendendo o candidato tal, o candidato esse. Não, eu não defendo o político. Nós temos que defender, irmão, os princípios. Né? Porque nós sabemos que mesmo esses políticos da direita, eles não têm o conhecimento que nós temos, não é um evangelho, porque talvez o conhecimento não chegou até eles. Nós defendemos não é a pessoa, o candidato, a política em si. Nós defendemos os princípios. Mas será que não dá para nós saber quem são as autoridades justas e injustas? Dá. Quem mata, quem não mata, quem rouba, quem... Será que dá para nós saber? Será que não dá para saber as características do justo, do injusto? Dá para nós saber o que significa princípios divinos e humanos? As autoridades que se elevam ao poder, pode ser bom ou pode ser ruim, não pode? Nós podemos... Fazendo ser pedir, mas pedir para todo mundo. E da esquerda não, por exemplo, um partido desse aí, um político desse aí, ele requer primeiro a família dele, não dá para a família dele, porque ele está mais na frente que ele vai mudar. Quando isso, a sociedade que os pobres, eles sofrem nessa situação. Porque depende do governo, o governo vai bate na urna. Surgiu no meio adventista, e que eu não discordo, mas a luz ela é crescente. Porque se nos ensinaram que não podíamos votar, isso não é verdade. Em nenhum lugar está escrito dizendo que nós não devemos votar. Só tem, inclusive, um ponto no texto que fala sobre não devemos votar
em tais homens. Não está dizendo que não devemos votar. Não devemos votar em tais homens. Tais homens de onde? De direita ou de esquerda? O que vocês acham? Gente, isso é tão claro como a água. Porque vocês sabem quem foi? Aonde surgiu a esquerda? Mas alguns insistem em não querer saber disso. O governo, quando ele é justo, quando ele defende princípios, quem se opõe a ele é o quê? É a esquerda. É dois lados, é dois partidos. E o que foi que o Lúcio fez? Exatamente isso. O governo de Deus era justo. Era com base em princípios. Alguém vai dizer que família, Deus, família, liberdade, não é princípio? E quem se opõe a isso, está se opondo a quê? A palavra de Deus que é baseada em princípios. E quem faz isso? É o de esquerda. E eu agora, prestes a uma eleição, não vou pedir voto para ninguém. Mas será que nós não sabemos em quem devemos votar, caso nós venhamos votar? Será que nós somos tão tolos assim, que não sabemos discernir a quem deveremos dar a nossa influência? Você quer dar a sua influência para o bem ou para o mal? Para o bem, né? Se é para o bem, então influencia aqueles que são e poderão ser capazes de fazer leis justas e boas para governar as nações. Tem autoridade aí lá da esquerda, fazendo o lado da direita, mas esse é só para garantir, mas pelo seu fruto não conhecerei, né? Quem é? Aquela nação que foi pessoas que já governaram e que viu que não foi um bom governante, mas está apoiando a direita, mas não para continuar, né? É só para pegar o poder de Isso aqui que nós estamos falando aqui, vão falar que nós estamos falando de política. Mas para mim pouco me interessa o que vão falar. Nenhum dos irmãos tem salvação para me dar. Então eu fui livre para falar a verdade. Escute ou não, eu fui levantar para falar a verdade. Sim, pode sim. A gente tem que ter muito cuidado nessa questão de, na hora de escolher as pessoas que vão trabalhar para o nosso princípio. Primeiro, assim, fazem as leis. E aí, se eu escolher pessoas erradas, eu não posso reclamar depois se as leis estão sendo contra mim, contra a minha família e contra a minha nação. Por isso que o Senhor diz assim, ó, em Isaías 10, eu não sei se eu fiz questão de Isaías 10, verso 1, diz assim: ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas, as quais nem ele prescreve, para deixar de lado a pessoa carente, necessitada de julgamento, e para remover o direito do pobre dentro do meu povo, para que viúvas possam ser presas e que eles possam roubar o órfão de pai. Então nós temos que ser inteligentes. Se alguém for votar, observe a pessoa. Observe o partido da pessoa. Se ela está do partido do bem ou do partido do mal. Se ela pode fazer leis injustas ou se ela pode fazer leis justas. Se você desconfia que alguém vai fazer leis injustas, por que tu insiste em colocar ele lá? Porque é teu amigo, porque é teu parente, porque ele te deu um favor, ele te comprou teu voto. Como é que depois tu vai cobrar dele? Tu vendeu, tu não tem direito de comprar, de reivindicar não. Se ele comprou é dele, o teu voto pertence a ele, tu não pode mais cobrar não. Eles roubam, mas de uma vez por outra não está vendendo um voto, está trocando por um saco de cimento, por uma carrada de areia, por um milheiro de tijolo. É assim ou não é? A família se compromete aí, não. E quem faz isso? Está olhando a justiça?
Então o povo tem que despertar, irmão. O mundo lá fora está dando exemplo para os profetas cristãos. Pela carne, pela pequena, pelo deslocar. Olha o que diz Provérbios 29, verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Quem é que não se alegra com a justiça? Porque sabe que se o justo ele se engrandece, coisas boas ele vai fazer. Principalmente no que diz respeito àqueles que fazem leis. Você sabe que não vão aprovar uma lei de aborto por um nome de direita. Se ele aprova dizendo que é de direita, na verdade ele é de esquerda. Você não vai ver um homem justo aprovando o que? Tem muitas coisas, né? Aprovando o roubo. O roubo. O roubo de um celular, um valor insignificante, você pode roubar. Se é para suprir necessidade, pode roubar. Nesse caso, se você vê pessoas defendendo isso, você vai fazer o quê? Apoiá-lo? Se você apoiar, você é igual a ele. Me desculpa. Mas se apoia uma pessoa que você já sabe que ele tem essa tendência de aprovar leis injustas, você é um injusto e iníquo tanto quanto ele. Agora, irmão, teve um cuidado aí que ele foi esperto, ele colocou uma lei aí. Colocou não. Começa, né? Agora, o último agora, que quem vota a lei do foi eleito não vai pagar. Quem vota vai pagar aquele real. Esse pessoal do centro do Maranhão em todo canto, está praticamente eleito, né? Tem que ver a promessa por quem está sendo feito, né? Mas as pessoas, a vantagem, eles não sabem dar gosto, né? Quer subir ao poder, né? Troca a liberdade pelo prato de arroz. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Tem pessoas aí, irmão, se for eleito e levado ao poder, vai ficar um bocado de gente gemendo aqui. Mas também se pessoas que a gente tem como pessoas de bem ganhar, a gente vai ficar leve. Porque sabe que o povo de bem, o povo de Deus, vai ser defendido, tá? Naquilo que a gente sabe que é justo. Direito à liberdade, de consciência, de religião, de culto. Entre homens que temem a Deus e homens que não temem, não precisa dizer de que lado nós devemos nos portar. Nicarágua está sendo perseguido lá, padres, pastores. E certo homem que é candidato aqui à presidência do Brasil apoiou essa decisão desse governante lá do Nicarágua. Perseguindo já. E esses homens, pode olhar todos eles. Vai olhar se eles não defendem democracia, na boca. Perguntem. País tal, que já está na desgraça. Pergunta. Não, eles são democráticos. Democráticos, não. A democracia anda na boca dos ímpios. E os bons, quando defendem democracia, é tido como o quê? Como sendo o bicho-papão. E o povo a maioria acredita, hein? Acredito que os meios de comunicação são muito favoráveis. Não acompanha o noticiário, não. E quando acompanha pela mídia corrompida. Igual eles. O cara falou assim, se ganha o sonho dele, o grande sonho dele é ver o Brasil com uma chuva. Teve gente que disse isso, e as pessoas acreditam.
Se eu estou vendo tu acreditando e outro acreditando, qual é o meu dever? Ele está mentindo. Ele quer subir ao poder mentindo, pensando que todo mundo é mentiroso igual a ele. As perguntas também, mas eles são assim, cegos mesmo, sabe? Eu conheço alguns aí que eu converso, aí eu mostro todos os pontos, né? E que fala dos princípios, né? E fala do projeto deles, que eles têm a oferecer à sociedade. Mas entra aqui certinho. Só que é do Não quero inimigo. saber, não. E isso é impressionante quando você alerta um irmão do que está acontecendo, e o irmão pensa mal de ti. Isso aqui é o pior. Isso aqui é o que é o pior de tudinho. Que os próprios irmãos fazem ouvidos moucos e não querer saber, não querer atender o conselho, achando que o que a gente está fazendo é aquilo que eles pensam. Agora tem uma pessoa que eu conversando com ela, né? Ela estava decidida a entrar no vermelho, né? Aí eu explicando os pontos deles, como é que era, tá? E ela só, tá bom, vou deixar sem ele, não. É porque ele não é apaixonado. Se for um apaixonado, não vai ouvir não. É verdade. E nem muda. A pessoa indo pro vermelho, o cara fala o vermelho, vai ser difícil, né? Vai pro verde, vai pra frente. Vai pro azul, cara. Esse vermelho é só para fazer a onda coisa de terror que a Porque pessoa. assim, nós temos que alertar as pessoas. Aqueles que derem ouvido, glória a Deus. Agora aqueles que não, fazer o quê, né? Lá essa semana eu vi um colégio no Chile, Que é apaixonado. uma pessoa botando duas meninas desse tamanho aí para se casar, uma com a roupa normal e a outra com a roupa de homem, casando e botando a aliança. Com a juíza no céu, que estava fazendo esse casamento no colégio. É a encenação. Uma coisa fica assim que eu faço. O Chile. Qual é o exemplo que você vai tirar para uma família? Botaram a aliança para ela botar a bichinha tão inocente que só fez pegar assim com a mão, nem botou assim na mão da outra do jeito que foi. Que a pessoa pega e bota assim, ela só fez pegar a aliança e botar assim. E aí vão fazer leis. É, uma coisa dessa. E essas leis nós temos agora que ficar E não é, irmão? calados sem dizer nada. Desse jeito que puder. Ou é o meu dever avisar para quem eu quero falar? Então eu tenho que avisar, vocês têm que avisar por ele. Aí o outro irmão ali que acha, não, não estão defendendo a política. Quer se perder, se perde. Não deixa os outros iguais. Vamos avisar o perigo que está acontecendo, porque o que nós estamos falando é realidade, não é mentira não. Eu estou falando isso porque eu sei que alguns irmãos se insistem. Quando a gente fala nesse assunto, ele fica incomodadinho, porque vai se incomodar. Ainda bem que minha família, as minhas reuniões são família, mas a questão da política, todo mundo é chique, todo mundo é azul. Ninguém é vermelho. E na nossa família da fé, irmão, é o pior que mexe mais com a gente é isso. Mas é porque conhece tudo. Conhece, Não é porque não conhece. Conhece, diz que conhece, mas não obedece. mas na hora de tocar no assunto princípio que envolve esse meio político, é como se tivesse tocado no marido. Se zanga e sai espalhando para um e para outro, mentindo, fuxicando. O terrível disso tudo é o fuxico. Se contasse mesmo a coisa como uma história era bom, mas conta como fuxico, porque vai escondidinho para os outros e fica semeando. Não tem nem coragem de chegar para a gente e dizer a verdade, que eles acham que é verdade. Se eles acham que é verdade, eles têm que dizer. Irmão. Esse povo aí, eles se zangam porque inconscientemente eles sabem que estão apoiando leis injustas. Eles sabem que estão apoiando pautas que têm origem Luciferiano. Então, quando eles zangam é porque eles têm esse reconhecimento que eles estão indo contra as leis. Concordo.
pegando aqui o que foi dito, pode ser que quem está na internet também não esteja compreendendo. Já foi dito, mas eu vou ratificar, porque o que defendemos são os princípios. Porque muitas das vezes até me falam assim, mas outrora você não ligava para esse tema de política, hoje você está relacionado a isso, associa a política. Eu respondo o seguinte: mas outrora não se via tão claramente esses ataques aos princípios divinos como a gente vê hoje, entendeu? Antes não tinha essa coisa tão explícita. Vou fechar a igreja, vou proibir cultos, vou autorizar mulheres a abortarem. A questão do aborto, por exemplo. O aborto não é que seja errado em situações que são exceções. A mulher está para morrer, alguma coisa que vá prejudicar a pessoa. Mas o que acontece é que querem transformar a exceção em regra e a regra transformar a exceção, ou seja, banalizar o aborto. Entre outras coisas, drogas, crime. E aí a gente tem que se calar perante esse tipo de coisa. A gente, como cristão, sabendo da posição que a gente tem que tomar, é simplesmente a gente se calar para tentar agradar A ou B, para não dizer, tu é cristão e tu está se envolvendo em política. Nada disso. Ontem a minha parte eu mostrou um vídeo de uma mulher, parece que não é, até que fez dentro do caso, agora é de lá, agora é de Camboja. Ela está dizendo que vai invadir a igreja, aí a mulher vai fazer a pregação dela lá. Aí a outra perguntou, mas eles não vão deixar os filhos não pregar para eles? Não, para a escola dominical das crianças. Prega para as crianças, né, para eles não, porque os irmãos de 12 atrás de uma pessoa que vai para ensinar as crianças, não vai ensinar as crianças. Ensinar as crianças, chegar lá e ensinar as crianças que tem que casar uma com mulher que não, essas coisas. O inimigo não deixa, não. Ele sabe que o futuro de uma nação vem nesses mais jovens aí. Aí a gente tem que ficar calado. Temos que nos calar. É aí onde nós temos que falar. Clama em alta voz, não te detém. Inclusive, eu vi um vídeo, inclusive eu vi Não está na vida. Nossa, fora, passa por valor. Vídeo na qual uma professora ela faz o casamento de duas crianças, duas meninas. Inclusive é um país praticamente dominado pelo esquerdismo, né? Pelo comunismo. Então isso e até a pauta deles tem sido de perpetuar, né, essas questões aí. E o Brasil está podendo seguir isso aí, seguir no mesmo rumo, caso o esquerdismo ele ganhe, né? O Brasil é um dos raros países que ainda tem essa resistência, mas a luta está aí acirrada, né? Nós temos que tomar um posicionamento a respeito, posicionamento favorável aos princípios divinos. Se nós não nos posicionarmos firmemente em apoio, em acordo aos princípios divinos, o mal ele vai prevalecer em sua totalidade na América do Sul. Em nome de Jesus. Mas um dia desse, irmão, teve uma parada gay infantil, foi aqui no Brasil. Em nome de Jesus, o mal não vai prevalecer. Criancinha tudo pequena. Em nome de Jesus, o mal não vai prevalecer. No Brasil, não. Morrem de ódio,
do homeschooling, que é aquele projeto que foi implantado, estão lutando para que seja implantado no Brasil, que é de os pais que têm capacidade de ensinar os filhos em casa. Ou seja, tirar, porque infelizmente as escolas, as faculdades estão virando um antro de alienação. Hoje não dá para confiar mais 100% nas escolas. A gente tem que ficar vigilante, perguntar para os nossos filhos, quem é pai, o que foi que ele viu na escola. Na hora que ele chega, a gente pergunta o que foi que ele viu, o que foi que ensinaram lá. Porque eles estão vindo já há muito tempo com tudo para destruir a inocência da Outra coisa, chegaria o tempo em que os cristãos não seriam confiados para botar seus filhos nas escolas. Esse tempo chegou. Sabe por quê? Porque os ensinamentos da escola não é o teu ensinamento. E o teu ensinamento não é o ensinamento da escola. Teus filhos se corrompem se botar lá. Então é bem, vamos dizer assim, propício esse momento de criar essa lei e você não perder o direito de ensinar seus filhos em casa. Só que aí o desejo da maioria é chegar a uma universidade. Você chega na universidade, lá está tudo já esquematizado para mudar as tuas ideias. Tudo. Quando termina de se formar, tu passa a ser uma influência maior no mundo, tu está agora ensinando as doutrinas esquerdistas para o povo. Uma prova de que o que eu estou falando aqui não é abobrinha. Uma repórter de uma TV bem consolidada, inclusive TV que não é só aqui brasileira, disse que o Equador e eu não lembro qual foi o outro país agora, não fazem parte da América do Sul. E disse também que a frase que tem dentro da bandeira do Brasil não é ordem e progresso. Eu não lembro agora o que ela... Independência ou morte, isso. Uma repórter para comprovar o que eu estou falando, que as escolas elas não estão preparando pessoas profissionais, elas estão, é como se fosse um campo de concentração, não sei nem que palavra, para formar militantes. As pessoas estão saindo das faculdades sem o mínimo preparo assim, para saber uma coisa simples como uma questão geográfica, que a gente aprende acho que em quinta série, na terceira série. Você falou, Mas quem é que não sabe que na bandeira do Brasil está lá ordem e progresso? Como é que uma repórter do mais alto nível diz que a independência é morte? Eu não creio que isso foi porque ela quisesse, não, porque ela não sabe mesmo. Essa é a realidade. Ela aprendeu agora, porque a crítica foi grande. Né? É a ordem e progresso, não é independência ou morte. Então nós vivemos em um tempo muito difícil. E aquele que quer prosseguir no ensinamento de Cristo, no cristianismo puro e genuíno, ele vai passar por grande dificuldade, porque quem quiser seguir a Cristo piamente, serão perseguições. Mais cedo ou mais tarde, perseguição vem para os cristãos. Tá? Por exemplo, aqui em Atos dos Apóstolos, as páginas 69. Antes de ler esse texto aqui, lembrei-me também de uma mensagem que nós devemos pôr em prática. Saída das cidades. Plantar o nosso próprio mantimento. Porque os mantimentos também que a gente nos alimenta dia a dia, anda bem contaminado. Né? E a gente na cidade vai ser quase impossível se salvar. Principalmente nossos filhos. Para nós ajudar na salvação dos nossos filhos dentro da cidade, eu poderia até usar a palavra impossível. Porque é realmente, se não impossível, é quase. Então são verdades que nós temos que pôr em prática. Porque nós vamos perder o direito de comprar ou vender. Eu digo nós, porque temos essa intenção de não comprar nem vender, se for por causa do negócio de marca de besta. Eu não quero e eu sei que vocês não querem. Mas muitas das vezes não está no nosso querer.
Nós somos orientados a fazer certas coisas para cooperar com Deus. Quando nós não cooperamos com Deus, como é que Ele vai cooperar conosco? Em Atos dos Apóstolos, página 69, diz que cumpre a nós reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus. Então, seja ele uma autoridade, o governo civil ou religioso, nós devemos considerar como sendo um governo com uma autoridade humana, mas da parte de Deus, autorizada por Ele, instituída por Ele, designada por Ele. E devemos ensinar obediência às pessoas, a esses governos. Nós devemos ensinar, não é ensinar a desobedecer, não. Não, não sigo o homem, não. Olha lá. Você tem que obedecer às autoridades. Você está submisso a elas. Então, quando vê alguém dizendo assim, eu não obedeço o homem, repreenda. Porque está errado. Autoridades são designadas por Deus. Governos são designadas por Deus. E são dignas de nós obedecer e ensinar a obediência aos mesmos. E isto como um dever sagrado. Lógico que dentro de sua legítima esfera. Agora nós vamos encontrar a legítima esfera. Conforme o apóstolo falou bem no princípio, quando nós começamos o texto lá. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Agora, assim, porque os homens fugiram da legítima esfera. Qual era a legítima esfera? Determinar aos seus subordinados, aos seus comandados, algo que fosse de acordo com o divino. Essa é a legítima esfera. Agora ele colocou algo contrariando os princípios divinos, então fugiu da legítima esfera. Então, nesse caso, eu estou desimpedido de obedecer. Então, agora eu tenho que escolher. Eu escolho Deus porque agora tu foi contra Deus, tu fugiu da tua legítima esfera e agora eu deixo de te obedecer para obedecer a Deus. Então, a legítima esfera do governante é quando ele foge aos princípios divinos. Porque Deus estabeleceu as autoridades dos governos, mas para andar segundo as ordens divinas. Não vou fazer o que quer, não. Complemento do texto. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, fugiu da legítima esfera. Temos que obedecer a Deus de preferência. A eles que contrariaram a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser reconhecida. A palavra dos homens, das autoridades, precisa também ser reconhecida. Mas tem um limite. Quando é que eu devo reconhecer? Quando elas não contrariam a divina. Quando contraria a divina, fugiu da legitimidade. E reconhecidas como estando acima de toda a legislação humana. Ou seja, a legislação do céu é a lei de Deus. As legislações humanas são as leis que eles fazem. Mas nenhuma dessas leis deve contrariar a de Deus. Foi para isso que as autoridades foram constituídas e ensinadas a obedecermos a ela e ensinarmos a outros a fazer o mesmo.
Mas quando eles fogem disso, eles estão fugindo aí da sua legitimidade. A legítima esfera é só até aí. Porque quando eles fazem contrário, leis, como por exemplo, para matar, tá? Para adulterar, às vezes as pessoas pensam, não, adulterar é só a questão do adultério. Ó, um homem legalmente, através de leis, casando com mulher, quebra o mandamento não adulterarás. Tu vai respeitar o que eles possam fazer, tudo bem, eles podem fazer o que eles quiserem, a vida é deles. Mas vai ficar calado quando diz respeito ao princípio, alguém dizer que tem que ser assim porque é assim que é assim. Não, não é assim que é assim nada. A legitimidade vai até aqui. Deus vem no início, criou o homem e a mulher. Criou Adão e Eva. E sancionou o casamento. Agora o homem vem fazer uma lei, fugindo da legítima esfera dele, e quer agora que eu agora ensine a obediência. Ele vai esperar essa obediência? Não faria eu como Pedro, como os demais apóstolos? Porque a legislação divina está acima de qualquer legislação humana. Vai encher a medida de Deus quando eles agora trocarem o sábado pelo domingo. Porque nas outras leis tudo eles estão mexendo. Não, pode matar, vamos fazer uma lei que pode matar. É lá no ventre, camufladamente, parece não ser nada de mais nada. E estão mexendo mandamento sobre mandamento. E querem que nós tenhamos como legítima esfera. E quando o irmão se levanta contra, os outros ainda querem estar certo. Acho que nós deveríamos ficar calados, não se metam nisso. Que mente mesquinha. Que mente ladra. Está roubando. Porque quando eu não enxergo a verdade e quero agora servir de empecilho para o outro irmão não pregar a verdade, estou querendo roubar a consciência ali também. Ser ladrão também. Porque todo senso de justiça, não tem como o homem ter senso de justiça, provém de Deus. Provém de Deus. Todo e qualquer senso de justiça provém de Deus. E quando você vê alguém aqui falando independente de religião, defendendo a justiça, pode ter certeza que ele é alguém que Deus está movendo ali para fazer alguma coisa em favor do bem. Desejar todas as nações, página 826, diz que os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinava. Semelhantemente nós devemos fazer o mesmo que os discípulos fizeram, porque fizeram o que Cristo fizeram. O que ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Aí se inclui. Mesmo que Cristo não falou em pessoa, mas ele falou por meio do seu Espírito aos profetas, é o que nós devemos atentar. Vê a história de José, do Egito. Vê como ele se comportava. Vê a história de Daniel, qual era o comportamento dele em relação às autoridades. Vê os 3 jovens hebreus, qual foi o comportamento deles? Obediente em tudo que o rei mandava.
Mas quando mandaram ele se prostrar diante da estátua, ele disse: aí não. Fugiu dos teus limites. E agora nós não podemos te obedecer. Nós agora importa nós obedecer. Mas vocês vão ser queimados. Se o Senhor quiser que nós se queimem, Ele não vai deixar. Senão, Ele nos deixa. É excluído o ensino humano. Nesse caso, vamos ter que fazer a escolha. O ensino de Deus ou o ensino do homem? De Deus. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens e nem para a legislação da igreja. Não, mas aqui a igreja criou uma lei que é assim, assim, assim. Pois ela vai ficar assim, assim, assim e eu vou ficar diferente. Porque fugiu da esfera. E as igrejas também são dignas de algumas críticas. Que tudo que elas fazem através dos seus líderes, o povo obedece. Sem sequer colocar a prova. Se está na legitimidade ou não. Quando foge da legitimidade, nós não devemos apoiar. Nem assim diz o pastor, nem assim diz a igreja, nem assim diz o Estado e nem assim diz qualquer que seja o governante. Tudo deve funcionar em conformidade com a legitimidade que Deus estabeleceu. Enquanto os homens estivessem obedecendo a Ele, eles agora teriam que ser obedecidos e teríamos que ensinar, inclusive, as pessoas a obedecer. Nenhuma das leis ordenadas por autoridades eclesiásticas se acha incluída na comissão de Jesus Cristo. O Senhor decide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o Evangelho não se inclui palavras de autoridades eclesiásticas, a não ser que ele esteja falando o assim diz o Senhor. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. Não está na comissão de Cristo, então não devemos ensinar o que não está na comissão. Vamos ensinar política na comissão? Também não está. Mas os princípios estão. E vá onde ele estiver os princípios, nós temos que agora ir onde estão os princípios e defendê-lo. Se ele está sendo pisado no meio da política, nós vamos defender ele no meio da política. Se ele está sendo pisado dentro da igreja, vamos defender ele dentro da igreja. Os princípios. Se misturar com política, não. Se envolver em política, não. Mas defender o que é certo, o que é justo, sim. Lembrei-me aqui de um texto, né, de Ezequiel, diz: porque os rebeldes se circuitam. Porque são rebeldes, não querem escutar. Que ouçam, porque deixam de ouvir. Porque são rebeldes. Não escuta porque é rebelde. Não ouve porque é rebelde. Deixa eles perecerem nas suas rebeldias. Mas o princípio nós vamos defender onde quer que eles estejam. A lei e os profetas, e com a narração de suas próprias palavras e atos. Eis os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo. Então deve ser dado ao mundo os princípios que devemos defender. Aquilo que a lei e os profetas defenderam.
Então, assim diz o Senhor, não deve ser posto à margem por um assim, diz a igreja, ou por um assim, diz o Estado. Então, seja autoridades da igreja, seja autoridades de governantes, jamais deve ultrapassar o que está escrito no assim, diz o Senhor. Então, entre o que a igreja e o Estado escreve ou fala, superior a isso tudo, está um assim, diz o Senhor. Não podemos jamais esquecer disso. Por quê? Toda nação tem um governante, toda nação tem um rei. Hoje aqui para nós temos um presidente, mas a coroa de Cristo deve estar acima de todas essas coroas que existem na terra. Está acima de todos eles. Assim a escolha fica fácil, né? Fica fácil. Agora se der conta a coroa de Cristo e a coroa de homens, fica fácil nós escolher um lado. Muito fácil. Os 10 preceitos, os 10 mandamentos de Jeová, nosso Deus, são o fundamento de todas as leis justas e boas. Então, quando os homens legislam leis justas e boas, eles estão se fundamentando nos 10 mandamentos. E quando não há fundamento nas leis, na lei de Deus, aí nós não podemos obedecer. Aqueles que amam os mandamentos de Deus, eles se conformar-se-ão com todas as boas leis da terra. Lembra agora quando é que o justo se alegra? Quando as autoridades terrestres fazem leis justas e boas, o povo de Deus se alegra, porque aqueles homens que fizeram as leis boas foram colocados lá no governo, para governar. Mas de forma alguma se alegram eles em leis injustas e más. Leis más, eles não se alegram. Supremas são a sabedoria e a autoridade da lei divina. Olha o que é supremo. Aquele que fez a lei para governar o universo é chamado de lei suprema, porque a sabedoria era suprema e o ser que fez aquelas leis também é supremo. Sei que vocês já viram muito falar essa palavra, supremo. Supremo. Supremo é o povo. O supremo é o tribunal. Mas supremo mesmo é Deus. Qualquer supremo aqui da terra, qualquer autoridade da terra que fizer leis contrárias à lei suprema do céu, do governante supremo do universo, qualquer um que fizer leis contrárias são leis más e leis injustas. Não passa disso. Por mais que obriguem as nações a obedecerem essas leis, mas não passa de leis más e injustas. E não se nos exige, olha só, não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nós não somos aqui exigidos a desobedecer a autoridade nem desafiar elas. Longe de nós isso. Não é exigido isso de nós. Na comissão de Jesus Cristo, Ele não deixou para nós exigir das autoridades o desafio. O que estamos falando aqui são realidades quando fogem daquilo que eles tiveram suas limitações. Quando foge dos princípios, nós jamais deveríamos obedecer às autoridades quando estão contrariando. Nossas palavras
A comissão de Jesus Cristo ficou para nós falarmos com o povo, seja escrito, seja falado. E nossas palavras, quer faladas ou quer escritas, elas devem ser cuidadosamente consideradas. Porque às vezes falamos palavras precipitadas e acabamos, às vezes, respondendo por não, né, saber falar. Falar palavras desalinhadas aí, de repente, pode pessoas ficarem iradas por causa do que nós falamos e ter uma compreensão totalmente errada do que nós estamos querendo transmitir. Por que nós devemos considerar cuidadosamente nossas palavras? Que é falar do Espírito. Para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. E nós não somos contrários à lei e à ordem. Tanto é que na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Pegando essa primeira palavra, ordem, nós somos exatamente a favor da ordem. Então, nada de errado na bandeira do Brasil. Não tem nada de errado de alguém querer progredir. E muito menos errado estamos em querer a ordem. Então, nós devemos ser pessoas ordeiras com relação às instituições de Estados e às autoridades que governam as nações. Porém, aquilo que falamos. Não nós, mas a palavra de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso quando os homens desafiam a Deus. Porque nós não devemos desafiar as autoridades, mas elas estão desafiando a Deus. E no mínimo que nós devemos nos portar é não ficar silêncio todo o tempo numa crise dessa. Que ouçam, que deixe de ouvir, nós devemos falar. Agora, não deixar em nossos escritos e em nossas palavras faladas a ideia de que nós somos, tá, pessoas contrárias à ordem. Nós não somos contrários à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Desnecessariamente. Entenda bem essa palavra. Nós não devemos dizer e nem fazer coisa alguma desnecessariamente. Nesse sentido. Nós hoje estamos falando aqui algumas palavras, mas é desnecessariamente? O que falamos não está acontecendo? Não precisa ser advertido o povo? Então temos que falar. Isso não foi desnecessário. Não é desnecessário, nem será desnecessário. Quem está fugindo das limitações não somos nós. Quem está fugindo das limitações são eles, que deveriam estar na sua legítima esfera, fazendo as leis, fazendo obedecer às leis, mas que estejam de acordo com as leis divinas. Nós temos de avançar em nome de Jesus, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Então é isso aqui. Devemos avançar? Sim. Falando e escrevendo. Não desnecessariamente. Não para chamar a atenção como se a gente estivesse desafiando as autoridades. Não, isso não. Mas devemos fazer o que tem que ser feito. Cumprir a comissão de Jesus Cristo. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, o Senhor nos determinou fazer a obra, então se somos proibidos de fazê-lo, podemos então dizer como os apóstolos. Sabe o que foi que os apóstolos disseram? Então, é isso que nós temos que fazer. Julgai entre vocês se é justo diante de Deus ouvir a vocês ou ouvir a Ele. É fazer essa pergunta. Vocês acham que já estão sendo justos? Fazer isso? Fazer com que nós nos silenciemos e pregar o Evangelho para
botar em prática aquilo que vocês estão determinando, por exemplo, que eles acham que é autoridade, mas não tem que ser falado. Estamos desafiando elas? Não, estamos só reivindicando aquilo que o Senhor Jesus nos determinou. A condição dele, que está acima de qualquer condição. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então vocês não podem falar mais nada. Vocês não podem pregar o evangelho, vocês não podem ir para a igreja de vocês, porque está terminantemente proibido e é lei. E aí? Sim, senhor. Vamos fazer tudo o que o senhor disse, é assim, né? Não. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Aí cabe você. Quer ficar do lado de Deus ou do lado dos homens. É questão de vida ou de morte. Você vai ter que escolher um Senhor. Esse tempo está chegando. Nós vimos aqui através de uma pandemia. Tiraram a liberdade de muita gente. Nós vamos dizer que não tiraram? Tiraram. Vamos ficar calados só porque eles podem achar que a gente é contra a ordem. Nós somos contra a ordem absurda, mas as ordens do céu nós somos totalmente a favor. Deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol dos princípios da verdade eterna. Vocês estão vendo aí a multidão de professos cristãos tomando partido? E às vezes até partido político mesmo, né? Uma grande maioria. Mas vocês sabem que quem vai fazer a divisão é a mensagem do terceiro anjo. Daqui a um dia tem pouquíssimos crentes do lado direito. Tem uns aí que vão estar dizendo que é lado direito, mas está no esquerdo. Tem quem é de esquerda e não é esquerdo, não. Eu sou comunista, não. Só aprova o comunismo, mas não é comunista. Né? É difícil, né, de entender isso. A pior situação da pessoa é quando ela está agindo errado e não acredita que está. É como um alcoólatra, que é alcoólatra, mas diz que não é alcoólatra. É difícil de ser ajudado. Então a mensagem do terceiro anjo deve ser dada. E ela vai fazer a separação. Quem queiramos ou não, a separação vai ser feita pela mensagem. Então deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra de separar das igrejas. Um povo. O povo não está, vamos dizer assim, não é as igrejas. O povo que vai ser separado está nas igrejas. Você está vendo aí a maioria se manifestando. Mas só um restinho vai sobrar. Não se preocupe não. O acosto está vindo. E é no acosto que a gente vai ver o sucesso se manifestando. Em caso de diferenças de opinião entre homens e homens, às vezes se deve fazer concessão. É necessário que às vezes eu tenho opiniões, não é do que tem outra. Às vezes até é necessário, muitas das vezes, eu fazer uma concessão com ele fazer uma concessãozinha comigo, mas sem envolver princípios. Porque quando envolve o princípio tem que ser defendido. Inflexivelmente. Concessão é feita não com princípio envolvido. Desde que não envolva princípios. Dá de fazer uma concessão entre eu e o Wagner? Dá. Mas envolver o princípio, não tem concessão. Não se negocia. Não se negocia. Então, há casos que dá para fazer concessão, mas nunca, porém, se deve sacrificar um jota sequer, ou um tio sequer, do princípio para alcançar a harmonia. Falsa harmonia. E aí não tem como negociar a harmonia envolvendo princípio não dá. Infelizmente, ou melhor, felizmente, não dá. Então sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos
difíceis, saibam disso. E quando chegar esse tempo, que eu acredito já estamos colocando o pé nesses momentos, acham-se diante de nós tempos difíceis. Os juízos de Deus estão a cair sobre o mundo, e as nações da terra deverão tremer. Agora olha só, irmãos, o que significa isso? O mundo inteiro, as nações, deverão tremer. Analisa quando é que tu treme diante de uma situação. Deve estar acontecendo uma coisa muito assim, desastrosa, ruim, para tu ficar tremendo, né? A riqueza, o gênio, a educação hão de se aliar. Porque eles vão se unir sem independente de princípio, não. A riqueza, o gênio, a educação vão se unir, se aliar. Com finalidade, a fim de cobri-los de ignomínia. Quem? O povo de Deus. Eles vão estar se aliando. Isso aí é a obra do inimigo para provocar. E nós não vamos poder fazer concessão para se aliar a eles. Não podemos. Porque eles vão estar se aliando contrário aos princípios. Então, de viva voz, e com a pena, a caneta, as escritas, nós escrevemos, eles vão fazer de viva voz e de caneta, ameaçando a nós, escarnecendo-nos e zombando de nós, hão de tentar derrotar a minha e a tua fé. Diz o Espírito, no 1 Timóteo 4, versículo, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, hoje já tem, sem mesmo a coisa apertar pessoas, dando grandemente atenção a pessoas que ensinam doutrinas de demônios. Nem chegou a perto dele. Teria uma espécie de coceira no ouvido, né, que ele fala com isso. Prazer em ouvir. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, como ela é em Cristo Jesus, seremos considerados traidores. Traidor da igreja, traidor da nação, traidor do Estado, traidor dos princípios deles, menos dos princípios divinos. Seremos considerados traidores. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. Olha só, irmão, por que vem a opressão? O povo que era para falar a verdade não fala, e eles vê tudo silencioso e vê o espaço, agora defende agora a opressão. Aí entra aquela fala de Martin Luther King, né? Que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Mas por que eles gritam? Porque eu fico calado. Se eu estivesse falando, eles não gritavam. É por isso que Martin ficou realmente preocupado aqui. O que ele diz aqui. O que me preocupa não é o grito deles. Ah, mas o mal está gritando. Está gritando porque tu está calado. É por isso que preocupa. E eu também fico preocupado. O nosso silêncio é preocupante. Porque no nosso silêncio, eles gritam. Vocês acham que se o bem estivesse falando há algum tempo, o mal estava gritando, ele está aí? Mas agora o mal tem que se calar. Porque parece que o bem resolveu falar alguma coisa, né? E quando o bem fala, o homem de bem fala,
o mal tem que silenciar, porque fica escancarado. Quanto mais o mal tenta gritar, mais ele se revela que ele é errado mesmo, que ele é mal mesmo. O mal por si só se destrói. Mas nós jamais deveríamos ficar silenciosos vendo as coisas acontecerem no dia. Ao vermos a impiedade do mundo trazido à luz nos tribunais de justiça e publicada nos jornais diários, vocês estão vendo isso? Aproximemo-nos de Deus e pela fé viva apeguemo-nos às suas promessas. Estamos vendo alguma coisa, alguma impiedade do mundo trazida à luz agora? Nos tribunais de justiça, alguém está vendo alguma coisa injusta acontecendo? E publicada nos jornais? Não está na grande mídia, né? A grande mídia esconde. Mas tem gente declarando o que está sendo feito nos tribunais e o que está acontecendo na nossa atualidade. Mas a grande mídia está escondendo. Vai chegar um momento que eles não vão poder esconder mais não. Haverá provas, haverá perplexidades por toda parte. O coração dos homens desfalecerá de temor. Se você nunca sentiu medo, coisas grandiosas virão à frente e vai lhe causar. Talvez vai causar até o rumo da tua direção. Tomara que seja do mal para o bem, não o contrário disso. E que faremos nós naqueles dias? Que os homens vão desfalecer de temor. Que fará nós? A pergunta. O futuro está perante nós e acontecimentos imprevistos certamente irão acontecer. Não tinha previsão de acontecer, mas vai acontecer. Mudando o aspecto presente das coisas do mundo. Então, o aspecto presente que o mundo está mostrando a nós, de repente vai mudar. O futuro, de repente, vai acontecer de uma forma imprevista. Nós achávamos uma coisa e era outra. E quando isso acontecer, como nos portaremos? Como estaremos nós? É a pergunta. Estamos nós preparados? O que acontecer? O que quer que aconteça? Estaremos nós preparados? Opressão e ódio serão exercidos para destruir. E quando surgir essa opressão, em grande medida, e ódio, como vamos nos portar? Inspirados por um poder de baixo, das trevas, poder da esquerda. Os agentes de Satanás atuarão com intensidade para levar a efeito sua vontade. Irmão, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo que a paz e segurança é o que virá repentina destruição, não é? Vocês poderiam dizer que estamos tendo paz nesses dias? Vamos? Não, né? Mas vai ter que haver, eles vão ter que dizer que é a paz. E quando será que eles vão dizer que é a paz? Fiquem atentos. E vai ter uma aparência de paz. Eles não vão só dizer. Para dizer que a paz é porque eles viram que a coisa acalmou. Se de repente acalmar no Brasil, mas nos outros países está ainda em confusão, então não há paz. A paz aí é mundial. Então, quando o mundo todinho estiver dizendo agora realmente está tranquilo, agora tem paz. Agora pode colocar a palavra em outro. É porque o teu vizinho está sendo arrancado. E como vai acontecer essa paz? Só fique atento, faça a sua parte agora. Não precisa nós nos precipitarmos. O mal vem do norte, a gente já sabe disso. Quem está dizendo que o mal vem do norte é a Bíblia.
Satanás queria fazer o lugarzinho dele lá no céu, do lado do norte. E aqui a Bíblia diz que o mal veio do norte, e quem está querendo fazer essa coisa toda acontecer, e que vai vir do norte mesmo, é Satanás, que não fez lá no norte, lá em cima, mas ele está aqui na terra, procurando colocar em prática os seus projetos e usando os homens índios para perseguir os santos e os justos. Então vai vir opressão para tudo quanto é jeito, e ódio. Eu já ouvi falar que tem um gabinete do ódio, eu não sei ainda onde é esse gabinete, mas eu sei que está lá no norte. Lá no norte ele está. Um gabinete do ódio. Mateus 10, 22. Diz que odiados de todos sereis por causa do meu nome. Odiados de todos. É de todos. Não vai sobrar nenhum parente meu. Se não tiver temor a Deus, não vai sobrar nenhum dos que não tem temor. Todos. Odiados de todos. Por causa do meu nome. Não por causa de política, não. Isso aí é uma coisa que está acontecendo lá no mundo. Nós temos que defender os princípios, porque os princípios é em nome de Cristo. E esses princípios vai dar o que falar. Porque alguns não gostam de família tradicional, não gostam de liberdade, não quer saber de Deus, não quer saber da palavra dele. Mas é um problema de cada um, a gente respeita as escolhas. Nós não vamos concordar, mas respeitar até respeitamos a posição de cada um. Mas o ódio virá por meio de todos, por causa do nome de Jesus Cristo. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. Nós não queremos a divisão, vamos fazer todo o esforço possível para não ter divisão, principalmente nas nossas casas. A pessoa, o pai se colocar contra o filho se colocar contra o pai, por causa do nome de Jesus. Você nunca imaginou isso acontecer na sua vida, mas se de repente for na tua vida que vai acontecer, a coisa está se encaminhando, cada um está tomando lado. E quando essa situação chegar, de que lado eu vou estar, de que lado você vai estar? De que lado vai estar nossos filhos? Agora talvez você não chore, mas lá talvez vai chorar. Diz que o povo de Deus vai derramar as lágrimas, até Cristo voltar, eles vão derramar lágrimas, não vão ter mais nem lágrimas para derramar, é quando eles agora estiverem conscientes de que a salvação deles, só a pessoa deles poderia salvar em Cristo Jesus. Nem a meu filho inteiro. A mãe estará dividida com a filha e a filha contra a mãe. A mãe que tem uma filha, se encontrar nessa condição, é terrível. Né? Sem comentário. Né? A sogra contra a sua nora. E a sua nora contra a sua sogra. Isso aqui, daqui para frente, vai acontecer demais. Acontece? Irmão contra irmão, né? Porque o filho despreza o pai. Vai ser acontecimento de que o pai vai se sentir desprezado mesmo, por causa da palavra de Deus. É desprezo. O pai desprezando o filho desprezando o pai. A filha se levantando contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não, agora está tudo bem. Não, pai, eu não brigo com minha mulher por causa de religião, não. Não está certo. Mas vai vir a hora que um vai se colocar de um lado e outro do outro. Se é que quer ir para o céu realmente. Mas ninguém pensa nisso, né? Agora. Mas o que está acontecendo, tudo isso vai convir para isso. É como se alguém dissesse, se eu desobedecer o governo, eu vou ser perseguido, e meu irmão não quer obedecer,
insiste para ele obedecer, ele não obedece, aí vira inimigo. Um para um lado, outro para o outro. Rapaz, nós temos que ir para a direita. Não, eu vou para a esquerda. Rapaz, mas quando Cristo viesse, tu estiver na esquerda, tu fica. Não, mas eu quero ficar na esquerda. Aí um vai para a direita e para a esquerda, porque são pontos opostos. Do lado. Aqui está a esquerda, aqui está a direita. E quando Cristo vier, vai levar um lado só. Aí nessas circunstâncias, os familiares estão divididos. Foi-me mostrado que a liberdade religiosa terá o seu fim. E por causa dessa liberdade religiosa, vai mexer nas estruturas familiares. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado. E vai agitar o mundo inteiro. Estão mexendo na lei de Deus. Mas o sábado é o ponto chave da questão, e Deus vai se levantar e vai punir a terra com pragas. Quando ele mexer no sinal dele, entre ele e o seu povo, ele vai dar um fim. E as coisas estão se encaminhando para lá. Quem vocês acham que vão criar lei contra o sábado? A lei contra o sábado é uma lei justa? É boa? Não. Então quem vai fazer? Uma árvore boa. Vão dar fruto. Né? Então quem vocês acham que vai aprovar a lei dominical? A lei dominical não é uma fruta ruim? Não é contra o sábado de Deus? Então quem vai criar? Tu vai voltar para a pessoa que vai criar. É por isso que a lei disse, não devemos votar em pessoas que têm frutos maus, em outras palavras, que vão fazer essas leis. Um homem que defende liberdade, família e Deus acima de tudo, é a favor de lei mal? Quando alguém fizer essas leis maus e eu votar num elemento que faz essas leis maus, não vou ser cúmplice, não. As pragas vão cair em quem? Só neles? Vai cair em cima de mim também, que aprovei para ele ficar lá no poder fazendo as leis. Por isso não é preocupante nós escolher só um líder da União, não. Um líder federal, não. Escolha aqueles homens de princípios, se caso você for dar o seu voto. Escolha homens de princípios, desde o Senado. Defender o quê? Só que ela apoia o aborto de ser humano, não. Qual é a lógica dela? Ela apoia o quê? Mas o que está escrito em Coríntios? Se eu queimar a minha alma, aliás, se eu queimar o meu corpo, se não for por amor, vale alguma coisa? Não, eu estou salvando os animais da rua, é um bem que eu faço. Mas se eu defendo princípios errôneos, o que me resta? Ah, mas trazer os animais da rua que estão sofrendo para tirar do sofrimento é uma atitude boa? É. O que essas pessoas de destaque no mundo às vezes fazem casas para ajudar pobre, né? Para não pagar impostos. Mas por que realmente, na verdade, ele não deveria estar ajudando os pobres? Por que eles fazem isso só para se beneficiar?
Então tudo tem que ser visto. O erro é erro, a verdade é verdade, não existe meio termo. Né? O que acontece é que essas pessoas podem depois reconhecer. E pode ser que não reconheça. Aí é treino de Deus. Não podemos também dizer qual será o fim dela. Né? Nem o nosso próprio fim nós não sabemos. Né? Se permanecer fiel até a morte, será lá da coroa da vida. Se não permanecer fiel, não tem coroa nenhuma. Nem o nosso destino, nós não sabemos qual é assim. Embora nós sabemos que queremos ir para o céu. Mas não podemos dizer, vou para o céu assim. Não, se tu permanecer fiel, vai. Se não permanecer, não vai. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não sou comigo. Satanás diz através de seu representante, engrandeceria a mim mesmo. Satanás vai achar que ele, né, será engrandecido por meio do representante dele. Quem é o representante dele? O Papa. Vocês não viram o Papa entrando na jogada direitinho, mas vocês vão ver. Por enquanto ele está quietinho, mas daqui a um dia vocês vão ver. É profecia. Isso aqui vai ter muito padre que já está, de certa forma, batendo de frente com o negócio do comportamento do Papa. Né? Alguns padres eu vi aqui uma reunião dos sacerdotes, um bocado de sacerdotes, e eles estão divididos. As igrejas estão divididas. Sobre o boato que esse atual vai ser igual ao outro, né? Pois é, está acontecendo algumas coisas que a gente tem que ver o desfecho, né? vai cair vivo ainda, né? Vai sair vivo. Vai aguardar mais um pouquinho para nós ver a história de desfecho. Então, irmãos, esse Papa que aí está, tem algumas coisas que ele defende. Sabe o que ele defende? As pautas da direita. E as suas pautas é da direita ou da esquerda? Então, possivelmente, você vai estar contrário às pautas dele. Porque quem defende pautas da esquerda não são os cristãos. Mas tem alguns sacerdotes, padres, bispos se levantando, que defendem pautas da direita. Não é porque o cristão defende as pautas dele, não. É porque eles é que estão defendendo as pautas divinas. E nós estamos defendendo essas pautas antes deles. O que é diferente. As pautas são divinas. E os homens que defendem as pautas divinas estão legislando na sua legítima esfera. Então os poderes executivo, legislativo e judiciário que estão defendendo essas pautas de direita estão defendendo na verdade os preceitos divinos. Era aqui essas palavras que eu deixo aqui para os irmãos nessa manhã sabática, que em nome de Jesus tenhamos colocado para imprimir nossas metas no nosso coração através do Espírito de Deus. Amém.